Fala, fala, minha gente, que prazer ter vocês aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo François Ibrahim Ábido, sou psicanalista, neurocientista, terapeuta comportamental e hipnólogo clínico. Há muitos anos eu trabalho com inteligência emocional. Hoje, especificamente hoje, um tema maravilhoso, espetacular: as 4 prisões da mente e como se livrar dela. Então nós vamos dar essas dicas para você, nós vamos falar de 4 prisões da mente e fique comigo até o final, porque a última você vai se surpreender. Então vamos lá para o nosso tema. Eu quero que antes disso você deixe o seu like, a sua inscrição, gostei ou não gostei, mande o seu comentário que a gente vai responder as suas perguntas e as suas dúvidas. Vamos lá então. A primeira grande prisão da mente, certo? A primeira prisão da mente, nós podemos chamar que é a prisão do passado. É a prisão da depressão. A depressão muitas vezes ela aprisiona num ciclo de tristeza e arrependimento, mantendo o cérebro de quem sofre com esse transtorno aprisionado ao passado. É o excesso de passado, é o excesso das dores, dos traumas, dos pensamentos vinculados lá atrás no passado. Apesar de que normalmente o nosso cérebro já tem uma energia de 95% em pensamentos do passado, quando a gente fala de depressão, é o excesso, é o padrão contínuo de pensamentos do passado em que gera então uma tristeza profunda, dando aí uma alteração física, bioquímica, química do seu corpo em virtude de pensamentos. Alguns dizem que a depressão, existem alguns fatores hereditários, alguns fatores de genética. Esquece isso, tá? Esquece isso. Hoje, com o avanço da ciência, sabe-se que praticamente 98% dos transtornos, das dores, das doenças, seja ela psíquica, mental, ou seja ela física, provém dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então tudo começa aqui dentro dos nossos pensamentos. Mas vamos lá. E quais são os sintomas dessa prisão? Apatia, desesperança, perda do interesse pela vida, humor deprimido e alterações de afetos. Dentre os sintomas físicos, prevalece a falta de energia. Pode perceber que a pessoa deprimida, os seus ombros estão mais caídos. Ela tem um sono excessivo, ela tem uma redução significativa do prazer em atividades que antes traziam prazer, que eram fontes de prazer. Bom, quais são os segredos então para que nós possamos superar essa dor emocional? Primeiramente, busque ajuda. Infelizmente, muitas pessoas que estão com depressão, e muitas pessoas vêm até mim quanto a isso, só estão tomando remédios psiquiátricos, psicotrópicos, e isso não é cura. Remédio psiquiátrico não cura a dor da sua tristeza. Eu atendo pessoas com 10, 15, 20 anos de remédios e até mais de remédios psiquiátricos e que não conseguiram alcançar a dor. A cura está na terapia e mudança de pensamento. A cura está aqui dentro, no modo como você pensa no consciente, no modo como você pensa no subconsciente. O subconsciente, nós vamos estar falando um pouco mais à frente sobre isso. Mas você precisa entender que remédio não cura. Remédio não traz para você a libertação da sua dor. Entenda isso. Para de consumir remédio, para de se dopar de remédio, para de se encher de remédio. Remédio não é cura. Mentiram para você. Eu sei que em certo momento
em certas situações, os remédios são necessários para dar uma acalmada no estágio talvez um pouco avançado dessa dor, mas não é cura. Cura é terapia. Cura é você colocar os seus pensamentos para pensar de um modo diferente. Vamos continuar então, e eu quero trazer para você a superação. A primeira delas, como eu falei, busque ajuda profissional. Como superar essa prisão que é a chamada, a primeira prisão trazida aqui para vocês, a chamada prisão da depressão. Então, busque ajuda profissional. Segundo, pratique um autocuidado e atividades que tragam prazer. Bom, uma das minhas técnicas que eu uso para que a pessoa não fique presa no passado é ela se analisar e entender o que está acontecendo. Ela precisa ser reflexiva consigo mesmo. Por exemplo, se pergunte por que eu estou triste. Quando a nossa mente entende qual é a origem da dor, qual é a origem da tristeza, ela busca a sua própria cura. Quando você vem com aquele sentimento de angústia, de tristeza profunda, de falta de energia, pergunte-se a si mesmo, feche os seus olhos em algum canto, principalmente de manhã ou antes de dormir, aonde as tuas ondas cerebrais estão mais reduzidas e aonde você consegue ir para lembranças aonde trouxeram essa tristeza e essa dor. Depressão está linkada muito a traumas emocionais ou crenças limitantes lá do passado. 80%, 70%, 80% ligado às dores emocionais, principalmente da primeira, segunda e terceira infância. Ou seja, mas a dica é, se pergunte, por que eu estou deprimido? Por que eu estou triste? Por que eu estou com falta de energia? Feche os seus olhos nessa pergunta e automaticamente o primeiro pensamento que vier e lembrança que vier na sua mente, eu quero que você trabalhe esse pensamento. Se foi um pensamento de dor, de angústia, de tristeza, dentro da sua mente, nesse momento que você estiver fazendo isso, faça um teatro para que essa dor possa ser ressignificada. Como assim esse teatro? Mude a história dentro da sua mente quando você estiver fechando os olhos. Você vai estar atuando com a mente subconsciente e essa mente subconsciente aceita a sua sugestão de alteração de pensamentos. Então, vamos supor, você imagina que um pai está sendo violento para você. Quando vier essa lembrança, você vai mandar o seu pai parar e vai perdoar e liberar perdão para ele. Aconteceu isso no passado? Não, mas aconteceu no teu cérebro em que você está trabalhando para se livrar dessa dor. O cérebro subconsciente, ele não entende o que é presente, passado e futuro. Na verdade, ele só entende o que é presente. O passado e o futuro ele não entende. Então a dor que você recebeu do seu pai está girando como se estivesse presente dentro de você. E aí quando você faz esse teatro que eu estou te ensinando, a sua mente diz, opa, sarei o meu problema, resolvi o meu problema, siga em frente. Faça isso, escreve aqui embaixo essa experiência que eu garanto para você que é uma grande oportunidade para você sarar. Então você vai se autoanalisar, vai entrar nas suas lembranças e fazer um teatro. Sugestionamento, ou seja, o ponto de autorreflexão e autossugestionamento. Essa é a base para você encontrar a sua cura da depressão. Outra dica para superar é esporte. Pratique esporte. Lembrando aqui também algo para dizer para vocês, o esporte sim é 100% tem que ser praticado, mas entenda que muita coisa que acontece na sua vida não é o que você sofre. Na verdade, muita coisa que acontece na sua vida está ligado a você absorver aquilo que as pessoas lidam com você. Mas entenda,
as pessoas que falam com você, as pessoas que te atingem, que te machucam, elas não estão te machucando porque querem, é porque elas já estão machucadas e estão simplesmente expressando aquilo. E aí você tem que entender que o que eles fazem não é teu problema, é problema deles. Vamos para a segunda prisão. É um assunto maravilhoso, é um assunto, olha, que merece a nossa grande atenção. Nós temos a segunda prisão da mente, que é a chamada prisão do futuro. Enquanto a primeira prisão é a chamada prisão do passado, a depressão, a segunda prisão é a chamada prisão do futuro, a famosa ansiedade. Essa ansiedade, os seus sintomas é uma preocupação excessiva, dificuldade em relaxar e sensação constante de alerta. Apesar de ser uma prisão do futuro, entenda que tem uma ligação e conexão com o seu passado. Na verdade, como eu disse há poucos instantes atrás, 95% dos nossos pensamentos são do passado. Agora, o excesso de futuro, né, a preocupação, os medos são a grande raiz da ansiedade. Tem ligações lá no passado, mesmo que seja uma preocupação no futuro. Por exemplo, aquela ansiedade que você tem de que será que eu vou vencer na vida? Será que eu vou crescer? Será que eu não vou ficar pobre? Será que a escassez não vai me atingir? Lembre-se, tudo que eu estou falando aqui parece que é no futuro. Mas talvez todos esses pensamentos foram gerados por uma infância difícil, uma infância pobre, uma infância onde os pais apresentaram para vocês uma escassez. Claro, não é culpa deles, é a vida, infelizmente a vida nem sempre é muito justa, mas ela tem um link lá no passado. Aí você precisa fazer aquilo que eu te dei a dica na prisão da depressão. Se pergunte por quê e analise o porquê desse sentimento. Por que eu estou com uma ansiedade? Por que eu estou com medo? Medo da morte, medo da crítica, medo da pobreza, medo da perca do amor. Nós temos 6 grandes medos aí que é muito ligado à ansiedade. Esses 6 medos, o grande autor Napoleon Hill fala sobre ele no livro Mais Esperto que o Diabo, que é maravilhoso, é uma indicação minha para você. Mas se liga, porque o exagero do futuro também tem sintomas lá no passado. Sintomas não, tem links lá no passado. Tá? Quais são os sintomas da prisão da ansiedade? Os seus sintomas é preocupação excessiva, dificuldade em relaxar, sensação de constante alerta, dificuldade de dormir, tremores, sudorese, sensação de falta de ar quando entra já numa crise de ansiedade, aquela angústia psicológica, síndrome do pânico, crise de ansiedade também entra nessa questão da prisão da ansiedade. Calafrios, taquicardia, medo constante, como a gente já falou, e angústias, né? Então, se você está passando por isso, entenda, existe solução para a sua vida. Para de tomar remédio, claro, com auxílio do seu médico, mas ele vai querer te enfiar remédio. Mas eu sei que é polêmico o que eu estou falando, mas busque terapia. Terapia, nós temos várias terapias. Nós temos terapia na psicologia, na psicanálise, nós temos vários terapeutas holísticos, e nós temos a terapia, a hipnoterapia, que vai diretamente curar os seus traumas. Então busque ajuda de profissionais sérios para que possam cuidar dessa sua dor e ajudar você a encontrar um norte. O maior investimento da sua vida é sim o investimento em terapia. Para com essa balela de achar que quem busca terapia é louco. Louco é quem não busca, porque fica preso nas suas crenças, porque acha que a verdade dele é a verdade absoluta. Então para com isso,
Você é o seu maior investimento, busque ajuda, vai para cima, esporte, faça esporte, é uma das melhores terapias do mundo, ok? Então vamos lá, vamos dar para você como sugestões de como superar essa dor. Lembra da primeira prisão que a gente falou sobre o autossugestionamento aliás, a autorreflexão e o autossugestionamento vale para todas as prisões. Vou repetir isso mais vezes e você vai ter que ir lá no começo do vídeo para aprender sobre isso, senão eu vou alongar muito o vídeo. Então, quais são, como você pode superar tudo isso? Aquete os seus pensamentos. Uma das coisas muito boas para todas as dores emocionais, faça meditação, principalmente nos horários da manhã, quando você acorda, na sua primeira meia hora, faça meditação. Isso é um hábito de 80% dos milionários. Por que eles são milionários? Porque eles conseguem direcionar suas vidas através de meditação. Faça meditação. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Questione os seus pensamentos. Brigue com seus pensamentos. Se tiver que brigar, brigue. Se vier um pensamento de será que vão me aceitar num grupo de amigos, diga assim, ei, para com esse pensamento bobo. Você é forte, você é perfeito, você é lindo, você tem o seu valor. Será que eu estou sendo rejeitado, abandonado? Para com isso. Lembre-se, toda dor tem um link no passado, apesar de ser do futuro, esse excesso de futuro. Então, pergunte-se por que dessa dor e vai lá e resolve o problema, tá? Mude então os pensamentos, aceite a mudança, pare de achar que você é o dono da razão, pare de achar que os seus pensamentos são os verdadeiros. Pare de achar que você tem verdade absoluta. Não tem. A gente precisa se adequar, a gente precisa crescer. A gente precisa renovar a nossa mente. Estabeleça rotinas como a meditação e traga estrutura e previsibilidade. Na meditação, você precisa antecipar os eventos na sua vida. Projete dentro da sua mente, mas de um modo relaxado e de um modo pacífico, com pensamentos positivos, o teu dia. E se você tem que passar por uma reunião, antes disso, medite, não precisa ser só na manhã, você pode passar o dia antecipando o teu dia, mentalizando os eventos da sua vida. Isso daí é uma grande dica, principalmente por vários pais da mente, dentre eles, bom, já vou lembrar o nome dele aqui, e eles ensinam que nós devemos, né, andar sobre a mentalização do futuro. Muitos pais, que nem Bruce Lipton, fala sobre isso, Bob Proctor fala sobre isso, para que nós possamos andar antecipando o nosso dia, mentalizando de um modo de sucesso. Então, você tem o sucesso na sua vida desde que você mentalize e determina que o seu dia será desse jeito. Partindo então para a terceira prisão da mente. A terceira prisão da mente é a prisão da vaidade. François, o que é essa prisão? Será que eu não posso ser bonito? Será que eu não posso ter um corpo malhado? Claro que pode. É muito bom para a sua autoestima. A prisão da vaidade é diferente da autoestima. A prisão da vaidade é quando você se torna preso na sua aparência e na necessidade de aprovação. É diferente? Preso na aparência e na necessidade de aprovação. Quantas são as pessoas que precisam ser aprovadas? Pessoas que não sabem falar não. Porque se falar não, tem medo de ser reprovado, porque precisa da aprovação.
Então a prisão da aparência, ela é muito forte também para aqueles que sentem rejeição e abandono. Quais são os sintomas? Essa pessoa se compara muito com as outras. Comparação constante. E chega a te levar a um vazio existencial, a um vazio de emoções. Possui dificuldades, esse tipo de prisão, dificuldades de encontrar um valor interno. Porque ele precisa ser aprovado pelo outro, mas não porque ele é bom, mas pela necessidade que ele tem de aprovação, pela necessidade que ele tem de não causar em si mesmo de novo a dor da rejeição e do abandono. Então ela precisa estar com aparência, precisa estar bem, precisa mostrar para os outros que ela faz parte do clã. Só que essa pessoa não se ajuda, ela ajuda os outros, ela não diz não para os outros, ela precisa ter aparência perante os outros, mas não se ajudam. Então a prisão da aparência e da aprovação é muito séria. Às vezes é briga entre irmãos que precisam receber a aprovação dos pais. Os pais, às vezes, sem intenção, mas tem que dar uma sacudida também nos pais, elegem um filho e esquecem de dar o valor para os outros filhos. Aí fica aquela disputa de aprovação entre os irmãos, porque precisam que os pais recebam aprovação. Aí existe dentro dessa dor perfeccionismo, porque não pode errar para não receber o julgamento dos pais, e precisam, na verdade, serem aprovadas. Só que elas estão querendo curar a dor delas. Vamos para a nossa quarta e última. E detalhe, para você resolver essas dores, não falei dos sintomas, aliás, de como superar. Para você superar essa dor, a mesma questão. Autorreflexão, pergunte-se por que eu estou agindo dessa maneira, por que eu tenho necessidade de ser aprovado perante os outros. Feche os seus olhos e diga onde está ligado, em qual lembrança está ligado essa dor. Tua mente vai te levar para a lembrança do passado, faça um teatro dessa lembrança e você será bem sucedido nessa lembrança. Lembre-se, o subconsciente não sabe o que é passado ou futuro, ele atua no presente. Então, se você imaginar a dor do passado resolvendo como se fosse presente, teu subconsciente vai resolver. O que eu estou dizendo aqui para você é um resumo de milênios de estudo. Vale a pena fazer isso. Faça isso e faça o teste e escreve aqui para a gente, manda para a gente aí uma mensagem para que a gente possa se alegrar junto com você. Quarta prisão, e essa eu acho, olha, você que chegou até aqui, parabéns. A quarta prisão é a prisão das crenças limitantes. Sabe como eu chamo essa prisão? A prisão invisível. Vamos lá, essa prisão, para que você entenda, na nossa infância, até os 12 anos de idade, lá até os 8, muito forte. Até os 8 anos de idade, o subconsciente é 100%. Passou dos 8 anos de idade, ele começa a entrar o consciente, que é o fator racional, o fator crítico do cérebro, aonde você consegue raciocinar, produzir raciocínio. Aí, quando tem o consciente, já começa então a mente do ser humano ser seletivo, que entra ou não entra dentro da sua mente. Só que até os 8 anos não. Então tudo que foi apresentado para essa criança, por isso é um fator muito importante da criação dos pais, mas tudo que for apresentado para essa criança ela vai aceitar até os 8 anos de idade. E segundo estudos neurocientíficos, nós somos 95% negativos. Harvard recentemente publicou uma pesquisa que a cada 20 pensamentos,
segundo Joe Dispenza, era esse autor que eu estava querendo lembrar na outra prisão, na prisão da ansiedade. Joe Dispenza fala que a cada 20 pensamentos que nós temos, apenas um é positivo, os outros 19 é negativo. Então você imagine como que era você sendo criado por seres humanos que 95% pensa negativamente. Claro que vai gerar crenças limitantes, como eu vou ser pobre, eu sou pobre, meu pai faliu, meu pai bateu na minha mãe não gostava do meu pai, eleição de um filho, dentre outros, filho, você não é capaz, você é um bostinha, você só me dá trabalho. Tudo isso dentro da mente da criança, isso que eu estou falando é muito sério. Tudo isso na mente da criança geram crenças que reproduz para o resto da vida. Pesado, né? Para o resto da vida. Por exemplo, eu dou o exemplo da minha vida. Meu pai sempre foi um homem árabe. Os árabes sempre lidaram muito bem com o comércio. Só que meu pai era um cara que sabia abrir muito bem as lojas, mas ele quebrava todas. Hoje eu ainda sou comerciante, sou empresário, mas eu fali 2 empresas, porque eu herdei do meu pai, através do exemplo dele, essa crença de que eu abro uma coisa e quebro. Depois que eu trabalhei isso, eu tive sucesso nas minhas empresas. Então, a gente precisa entender que as crenças limitantes são as que regem a nossa vida. Muitas delas, a maioria delas. Por exemplo, a impulsividade, a agressividade que a pessoa tem está linkado às crenças limitantes. Até mesmo a ansiedade, até mesmo a depressão, até mesmo a prisão da aparência e da aprovação, rejeição, abandono, culpa. Tudo isso foram gerados na minha infância e que eu reproduzo no meu futuro. Por exemplo, a pessoa que tem a dor da rejeição, tudo que ela faz na vida dela está sobre a ótica da rejeição. A pessoa que teve a dor da injustiça no passado, de repente, não só na infância, mas também nós geramos crenças em outras idades, principalmente na fase da infância, mas também nas outras idades, nós também geramos crença. Por exemplo, um relacionamento que não deu certo. Um primeiro relacionamento foi tóxico, foi angustiante, e aí essa dor do primeiro relacionamento que não deu certo, o homem ou a mulher acaba levando para os outros relacionamentos, e aí tem um relacionamento pior do que o outro. Mas por quê? Porque dentro da mente dela está sob o óculos de um relacionamento tóxico, o óculos, a visão de que vai ser traído, a visão de que vai passar pelas mesmas dificuldades, a prisão da violência moral, violência sexual. Então a pessoa enxerga o mundo baseado na prisão invisível que são as crenças limitantes. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Tudo isso a gente pode superar. Tudo isso a gente pode mudar através de meditação, através de autorreflexão e autossugestionamento, mas principalmente busque ajuda profissional. Bom, está aqui a minha palavra, espero que você tenha me acompanhado até agora. Até a próxima, fiquem com Deus.